Aqui é a tia Gi, tia Giovana, da igreja Bela Vista de Tatuí, também conhecida como vovó Gi, a vovó da Gabriela e da Manuela, minha netinha do coração. Nós vamos continuar a história que o vovô Nilson contou algumas semanas atrás. Ele contou sobre a prisão de Jesus. Hoje, o nosso texto está baseado em João, seu capítulo 18, do 38 ao 40 e do 19 ao final, ao 30. E ele conta a história que segue após a prisão de Jesus, né? Depois que Jesus foi preso, o que aconteceu? Ele foi levado para o governador da época, que se chamava Pilatos. Pilatos examinou Jesus e ele ouviu tudo que falaram sobre Jesus. Adivinha? Ele achou Jesus inocente. Ele não achou culpa em Jesus. E o que aconteceu? Ele via que aquela multidão estava querendo que Jesus morresse, queriam que matasse Jesus. O que ele fez? Ele mandou os soldados açoitarem Jesus, baterem bastante nele e depois, porque trazê-lo de volta. Quando ele trouxe de volta, a intenção dele é que o povo estivesse mais calmo. Mas sabe o que aconteceu? O povo continuava naquele alvoroço e eles gritavam: crucifica, crucifica. E sabe o que aconteceu? Eles colocaram, aqueles soldados que açoitaram Jesus, colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinho para aumentar o sofrimento de Jesus. Mas Pilato, ele estava, mesmo sendo governador, ele estava com medo daquele povo, porque aquele povo, eles só sabiam gritar que era para crucificar Jesus. Naquela época, né? E aqui, quando eles açoitaram Jesus, eles judiaram muito de Jesus. Jesus ficou todo marcado, judiado mesmo. E naquela época, era a época da Páscoa. E era um costume daquela época soltar um prisioneiro. Então, ele foi lá e pediu para trazer um outro prisioneiro. E o nome dele era Barrabás. Esse prisioneiro aqui era um homem muito mau. Ele era um assassino. E era uma pessoa que colocava medo em todo mundo. Quando ele trouxe Barrabás, porque ele pensava com ele que iam pedir para soltar Jesus, né? Porque Jesus não era um assassino. Quando ele trouxe Barrabás, o que aconteceu? O povo pediu para soltar Barrabás. E para Jesus, eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E ele ficou desesperado, ele não sabia mais o que fazer. Como ele não queria ser o culpado pela morte de um inocente, porque ele tinha julgado Jesus inocente, mas o povo queria a morte de Jesus. Ele lavou as suas mãos perante o povo e falou para ele que a condenação era certa, Jesus ia morrer e era a morte de cruz, mas que ele não tinha culpa disso. Ele estava lavando as mãos. E o povo, naquele alvoroço, continuava gritando: crucifica-o, crucifica, crucifica-o. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que naquele momento, eles levaram Jesus para um monte chamado Calvário. E Jesus carregou a cruz e pelo caminho ele caiu várias vezes, porque ele estava cansado, né? Tinha sofrido muito. E o que aconteceu? Quando chegaram lá, eles pregaram Jesus numa madeira, numa cruz, e depois colocaram essa cruz, né, num buraco no chão e colocaram ela, estenderam ela. Eles colocaram grandes pregos nos punhos de Jesus e nos pés. A pior morte daquela época era a morte de cruz. Era a morte que tinha mais sofrimento. E Jesus passou por essa morte de cruz. Ele estava naquela cruz. Antes mesmo de ele morrer, ele orou a Deus e falou para que Deus, pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E um pouco depois, ele olhou para a multidão e ele enxergou uma pessoa muito querida. Era Maria, a mãe dele. A Maria estava com o discípulo João. E ele
muito especial para João. Ele pediu para João para ele cuidar de Maria, cuidar dela, né? Porque ela estava sofrendo demais com a morte do filho. Então ele pediu para João que cuidasse de Maria. E depois, quando tudo isso estava acontecendo, antes de Jesus morrer, houve trevas, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Quando foi às 3 horas da tarde, ele teve sede, Jesus teve sede. Sabe o que deram para ele? Molharam uma esponja no vinagre e molharam a boca de Jesus. Tanto sofrimento, não é verdade? O que aconteceu? Naquele momento, Jesus falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Naquele momento, Jesus morreu. Nós vemos que, naquele momento, houve trevas na terra, houve uma escuridão muito grande, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, partiu em 2 pedaços. Tudo ficou diferente. E após isso, tudo ficou silencioso, porque Jesus tinha morrido. Nós entendemos que Jesus se entregou nessa cruz por amor a mim, por amor a você. Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele se deu por amor. O nosso versículo de hoje é um versículo muito conhecido e a maioria das pessoas conhecem. E ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João 3,16. Muitos conhecem esse versículo e ele é tão maravilhoso para nós, porque nós percebemos que Jesus morreu nessa cruz por amor, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E nós temos que responder a esse amor com amor, entregando as nossas vidas a Jesus, porque Ele sim nos ama. Ele deu a própria vida por nós, mesmo nós sendo pecadores. Ele deu a vida dele, pagou o preço pelo nosso pecado. Então nós temos que ter uma vida que agrade a Jesus, né? Nós precisamos viver de acordo com a vontade dele, porque o preço que ele pagou foi muito alto. E nós temos que receber esse amor com muita alegria. Vamos falar o versículo de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Que Deus possa nos abençoar. Tem um corinho que nós costumamos cantar e ele fala assim, começa assim: lá, 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 lá. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar, seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei, então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim, porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus, porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei, então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo
Deus possa nos abençoar, um bom domingo a todos, que Deus possa nos dar muitas outras oportunidades para estarmos juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amamos Nós amamos porque Ele porque Ele nos amou nos amou primeiro. primeiro. 1 João 1 João 4, 4 19. e 19. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Não furtarei nem mentirei, nem usarei de falsidade no seu próximo. Levíticos 19 e 11. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salmos 119, 93. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Soldadinho